Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 17 de fevereiro, agora na Espanha, 11 horas e 38 minutos no Brasil, 7h38 da manhã. Eu tô no gráfico de 4 horas aqui no Heiken Nash, ancorado pela banda de VWAP semanal. Como a gente estava estressando aqui as uppers, a gente chegou a ficar um pouquinho fora da última upper, é natural que a gente volte para o patamar da VWAP semanal. A gente chegou a furar aqui a primeira upper de cima para baixo. Chegamos a fazer a mínima na madrugada de 16 para 17 em 23.339. Agora é provável que a gente esteja acumulando numa subfigura triangular para depois voltar a estressar as uppers. Porque no mensal tem muita gordura para queimar. A mediana do canal de Keltner está lá próxima de 29 mil dólares. A gente aqui no gráfico mensal, esse candle aqui do mês de fevereiro de 23, ainda tem muita gordura para queimar. Se a gente pular para o diário na banda de VWAP mensal, agora cada candle desse é um dia e a banda de VWAP é a mensal. Vocês vejam que a gente estressou a upper, chegamos a fazer um pavio lá em 25.250 e é natural que a gente, depois que avance, depois que a BTC eventualmente avance para cima da upper, é natural que a gente desenhe aqui uma figura triangular, como aconteceu aqui, ó. A gente avançou para cima da upper e depois desenhou uma figura triangular. Então é isso que deve acontecer. A gente acabou avançando para cima da upper e vai acabar acumulando numa figura triangular para retomar o movimento de alta, justamente porque nos time frames mais longos, no caso aqui o mensal, tem muita gordura para queimar. No diário normal, lá no Squeeze, a gente segue desenhando a nossa onda 3, em que pese esse engolfamento aqui, que pode até fazer com que a BTC visite aqui o patamar da linha superior da nuvem na projeção, que está lá em 23 mil, eventualmente até deu um beijinho aqui na mediana do canal de Keltner, que está um pouquinho abaixo de 23, mas vai se desdobrar até 30 mil dólares, que é o alvo final dessa nossa onda 3. Tinha muita gente shortada, e é incrível aqui na CoinGlass a quantidade de shorts que foram liquidados. Ontem, isso aqui estava praticamente... a média de shorts aqui nas plataformas estava quase 70%. Hoje diminuiu um pouco. Lógico que ainda tem muita gente para ser liquidada. Essas agulhadas que a BTC dá acima de 25 mil dólares é a liquidação de posições. Só que na Deribit ainda tem 81% de volume em futuros na posição short. Então tem muita gordura para queimar em termos de dinheiro dos shortados a ser liquidados. Vocês vejam que ontem estava quase 70% tudo aqui. Agora já tem, como na BitMEX, já tem só 45% de posições shortadas. Então tem muito shortado ainda para ser liquidado e a BTC dá aquelas agulhadas para cima. No intraday, a BTC está um reloginho, já fecharam vários sinais no Cop Trade. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain. Basicamente a BTC lambe a upper, volta para VWAP, ameaçou aqui lamber a penúltima lower, voltou para VWAP, lambeu a segunda upper, voltou para VWAP. Agora ela está travadinha aqui no patamar da VWAP. Já já ela deve se movimentar com alguma volatilidade mais intensa e a gente oferta os sinais, com certeza será lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, a autoridade monetária de Singapura está em conversação com a Ripple, que é a dona do código fonte da XRP, para emissão da sua CBDC. Não é uma stablecoin, gente. Vai ser a moeda nativa de Singapura rodando em blockchain. Exatamente como vai acontecer quando surgiu o real digital, o euro digital ou o dólar digital. Não vai ser uma stablecoin, vai ser o dólar digital rodando na blockchain do Federal Reserve. E o juiz do caso Sam Bankman-Fried, o infame fundador da FTX, pode revogar a fiança de Sam Bankman-Fried. Eu vou falar disso mais adiante. Tem uma reportagem na capa do Wall Street Journal dando conta de que o Sam Bankman-Fried está usando VPN e aplicativos de mensagens não autorizados. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a SEC agora inicia um processo por fraude contra o Ducom e a Terraform Labs
por emissão de uma stablecoin que acabou colapsando, que foi a Terra UST. Agora não são só as autoridades sul-coreanas que estão caçando do Dukon, agora as autoridades norte-americanas também. Na capa do Wall Street Journal, o fundador fugitivo da stablecoin UST, Dukon, que criou aquele sistema de pesos e contrapesos, quando a UST era objeto de venda, havia uma compra por bolts de arbitragem de Luna e vice-versa, só que o sistema acabou colapsando. Na verdade, para mim, foi uma falha na blockchain, já que eu tentei entrar na arbitragem, só que eu fiquei numa fila de 4 horas. Quando chegou a minha vez, o valor da UST já não era mais $1, já era 60 centavos, e eu entrei na fila de novo. Quando eu voltei, chegou a minha vez, já era 15 centavos, e assim entrou numa espiral da morte. Na verdade, talvez se o Dukon tivesse feito piscinas em diversos ecossistemas distintos, talvez isso não tivesse ocorrido. Mas enfim, fica tudo no espectro das possibilidades. O fato é que eu tentei entrar na arbitragem, fiquei 4 horas na fila. Quando chegou a minha vez, uma UST já estava valendo 15 cents. Se a minha ordem fosse executada de forma instantânea, ou quase instantânea, assim que despegou, provavelmente os usuários teriam defendido o preço da UST em 1 para 1. Mas enfim, são só possibilidades, porque o fato é que o sistema colapsou. E a Bielorrússia diz que o seu exército está pronto para entrar na guerra do lado russo. Se houver qualquer ataque ao território da Bielorrússia, 1 centímetro que seja, o Alexander Lukashenko avisa que vai sim entrar na guerra pelo lado russo. E a Rússia agora entrou na onda dos balões. Ela atacou a infraestrutura da Ucrânia e distraiu as forças e os sistemas de defesas aéreas da Ucrânia com balões. Agora a Rússia também entra na onda dos balões. Enfim, a BTC segue acumulando aqui no 4 horas. A gente está quase engolfando aqui para retomar a pernada impulsiva. No diário a gente tem noção exata do que está acontecendo. Depois que a BTC avançou para cima da Upper, é natural que o ativo sofra uma perda de ímpeto comprador, como está acontecendo agora, forme uma subonda para continuar a sua escalada. Como nos time frames mais longos, como por exemplo o mensal, tem muita gordura para queimar, vocês vejam que a exponencial curta está avançando de baixo para cima contra a longa aqui no MACD no mensal agora. Ou seja, isso aqui provavelmente só vai descansar a partir de $30 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, vou fazer Ether, o gás da rede Ethereum, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.